Jonathan Souza aqui e hoje eu vou te passar 3 sacadas top para você fazer aí no gráfico Renko, tá? No Day Trade. Mas antes de mais nada, eu quero que você já se inscreva no canal, liga as notificações, porrada nesse like, tá certo? Galera, antes de eu começar e passar as 3 dicas, eu quero dar uma introdução aqui para não ficar nenhuma dúvida para você que não sabe nada de gráfico Renko, tá bom? Então vamos lá, galera. Primeira coisa, existe o gráfico Renko, ele é dessa forma aqui, né? O Renko ele vem de uma palavra japonesa, né? Vem quer dizer, resumindo, né? Quer dizer bloco, tá? Então o Renko ele não é um candle, não é vela, né? Como a gente fala do candlestick normal. Então aqui é bloco, tá? Então cada um desses pontinhos aqui, desses retângulozinhos aqui é bloco, beleza? Então vamos lá, galera. Esse Renko aqui ele tá sem os pavios, né? As sombras, as proteções, eu costumo dizer no gráfico de candlestick. Mas tem como a gente colocar. E eu sugiro que você coloque, que é interessante a gente colocar aquelas sombrazinhas, ela vai te ajudar bastante aí na hora de você colocar as suas entradas, tá? Isso é somente a introdução, tá, galera? Ainda não entrei na primeira sacada aí, primeiro segredo que eu vou te contar aí, tá bom? Então vamos primeiro para a introdução. Como que você vai colocar aqueles paviozinhos aí no bloco? Você vem aqui, clica com o dedo direito do mouse, vem em propriedades. Você pode escolher aqui candle, tá vendo? Dá um aplicar aqui, ele já vai aparecer as proteçõezinhas aí, os paviozinhos, as sombras, né? Aí no gráfico, tá certo? Então vamos lá, galera, aqui como que funciona o gráfico Renko, né? Rapidinho aqui, vamos lá. Para que um bloco, né, ele se forme, ele tem que terminar o bloco anterior. Então ele não anda por tempo, ele anda pela movimentação do preço, pelos ticks, né? Então como a gente está aqui no índice, eu estou aqui por exemplo, Renko R, né, de 11R, que é o Renko 11, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai andar 11 ticks e depois vai formar o próximo bloco. Deixa eu te mostrar aqui, ó, por exemplo. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai andar 11, então 11 ticks, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A hora que ele formar o 11, o próximo aqui ele já vai nascer o próximo bloco, que é esse daqui, tá? Então assim por diante, conforme ele vai andando, fazendo os tickzinhos do preço, ele forma o próximo, tá? O próximo bloco. Ele nunca vai ficar de lado, igual isso aqui, por exemplo. Ele nunca vai fazer isso aqui, ó. Nunca vai ficar um bloco do lado do outro, tá? Ele não faz isso, como o candlestick. Então ele sempre vai se movimentar, ou ele vai para cima, né? Ou ele vai para baixo. Tá? Então ele nunca fica um do lado do outro, tá certo? Quando você vê isso aqui, ó, quando você enxergar isso aqui no gráfico, isso aqui, ó, nessa formação aqui, isso aqui quer dizer que o mercado está lateral nessa região aqui, tá? Ele está lateral. Então toda vez que você vê isso aqui, mercado lateral, tá certo? Bom, então é assim que forma o candle, o Renko, tá? O Renko. Então o Renko ele é formado assim. Se você, por exemplo, mudar aqui, ó, por exemplo, se você vir aqui, ó, e mudar por exemplo, vamos colocar um Renko 5, por exemplo. Então se você colocar o Renko 5, né? Ele vai ser menor, ele vai andar menos. Aqui eu estou falando do índice, né? Estou dando um exemplo do índice aqui. Vamos lá, para você entender aqui, ó. Então, como eu estou no Renko 5, então ele tem que andar 5 ticks, né? Para formar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele forma o próximo, tá? E assim por diante. Então, cada tick no índice equivale, né? Cada tick, um tick é igual aqui no índice é igual a 5 pontos. Você sabe disso, né? Pontos. Acho que a maioria sabe, tá? Já no dólar,
né? Cada tique equivale a, vou colocar aqui, é meio, né? Meio ponto, tá? No dólar é meio ponto. Então, para você fazer a conta é muito fácil. Você coloca aqui, por exemplo, no Renko 5R, né, são 5 ticks vezes 5 pontos no índice, né? Que vai dar o resultado aí. Então, aqui no dólar você faz, cada tick é meio ponto, aí você faz a conta aí e soma, tá bom? Então é muito simples aí de ter o resultado aí, tá certo? Bom, não vou entrar muito, isso aqui é mais a introdução para quem não sabe, né, como é que funciona o Renko. Então é isso daí, ele anda em ticks e é um gráfico atemporal, ele não é temporal como o candlestick. O candlestick, cada candle é contado por tempo aqui. Então ele acabou o tempo de 5 minutos, por exemplo, ele abre um novo. Esse aqui não. Se o preço ficar aqui dentro de um bloco, ele vai ficar aqui dentro, ele não vai formar outro bloco. Então, se ele ficar lateral o preço aqui, ele fica nesse bloco aqui. Ele só anda quando ou o preço desce ou o preço sobe e anda as quantidades de tick para poder formar um novo bloco, tá bom? Então, vamos lá. A primeira sacada que eu vou te passar aqui, preste muita atenção porque a última sacada que eu vou passar aqui nesse vídeo é a que você, mesmo que você perca, né? Não sei se já aconteceu com você ou vai acontecer ainda, né? Aconteceu comigo, todo mundo acontece isso. Às vezes você vai fazer uma entrada, tá esperando aquela entrada e não conseguiu pegar aquela entrada e o preço andou e você fala, poxa, eu não consegui pegar essa entrada e agora eu não consigo entrar mais porque o preço não para de subir ou não para de descer e não tem como, não tem aquele pullback, não tem como você entrar. Então vou te dar uma sacada aqui dentro do gráfico do Renko para você nunca mais ficar de fora, mesmo que você perca, você consegue ainda pegar o trem ou o ônibus andando aí, o preço andando, consegue entrar ainda nesse trade, tá bom? Então vamos lá. Primeira sacada aí, que é eu vou colocar aqui eu gosto muito do 14, né, ou do 11. O 14R também é muito legal. Vou te mostrar aqui, ó, cada vez, né, que você vê no candle Renko, você vai ver o candle de reversão. Então, toda vez que você vê esse candle de reversão, né, eu vou te revelar qual que é o candle aqui de reversão. Toda vez que você vê esse candle de reversão, é a hora que pode o preço mudar, né, mudar de direção. Qual que é esse candle, galera? Esse candle é o candle martelo. Então, esses candles aqui, ó, vocês estão vendo? Esse aqui, ó, martelo de venda, tá? Esse aqui, ó, o martelo de compra. É esses candles aqui que tem a sombra para baixo, tá? Que reverte o movimento. Ó, martelo de compra, martelo de venda, martelo de compra. Olha só, martelo de venda, martelo de compra, tá? Então, esses candles aqui são os candles que revertem o movimento. Então ele sempre vai mostrar que o preço virou e aí ele vai subir ou vai descer, tá certo? Então essa é a primeira sacada que você tem que saber aí no gráfico Renko. Primeira coisa, identificar esses candles aí, martelo de compra, martelo de venda, tá certo? Então, primeira coisa, preste muita atenção e aprenda isso aqui. Agora nós vamos para a segunda sacada do Renko. Essa segunda sacada, tá? Você vai conseguir identificar aí topos e fundos. E isso é muito importante para a gente ter uma leitura no price action, no gráfico, tá? No gráfico puro, usando o Renko, isso mesmo. Então vamos lá. Vou colocar uma ferramenta aqui. Vou colocar uma ferramenta aqui, ó. Clico com o dedo direito, vou lá em inserir indicador. Esse aqui, ó, detector de topos e fundos. Vamos colocar esse aqui. Olha só que interessante. Vou pegar aqui, vou entrar aqui, fazer uma configuração, dedo direito do mouse, propriedade, vou aqui, coloco, tico esse de baixo aqui, vou colocar preto para não sumir no gráfico.
Então aqui eu estou identificando aqui topos e fundos, tá? Veja só que interessante aqui essa leitura de price action que eu gosto de usar muito aqui, tá? Olha só, eu tenho aqui, eu já sei o que é o candle de reversão no Renko, que é o candle martelo ou de compra ou de venda. E aqui, como eu coloquei essa ferramenta, ela já está me dando aqui os topos e fundos. Então eu tenho aqui em cima topo, o Tzinho, fundo, o F. Então aqui já tem formado, né, essas estruturas ou de baixa ou de alta. O que seria estrutura de baixa e de alta, né? Aí eu vou entrar um pouco mais técnico aí para te mostrar essa segunda sacada, tá? Que é você identificar esses gatilhos extremamente importantes aí para você fazer a sua entrada no trade, tá? Usando o Renko. Então olha só, presta atenção. Essa subida que o preço veio, fez esse topo, tá certo? Desceu, fez um fundo, subiu, fez um topo. E aí que entra a segunda sacada aqui que você tem que entender, né? Esse topo aqui, ele bateu nesse topinho aqui, não passou, então ele não rompeu, então ele formou aqui uma resistência aqui para mim, tá? Ele formou uma resistência e desceu e fez o que aqui, galera? Rompeu esse fundo, tá certo? Quando ele rompe o fundo e sobe e me deixa um outro topo mais baixo que o anterior, já está aqui um gatilho de entrada perfeitamente para mim. E a hora que eu tenho esse candle aqui, ó, que é o candle martelo de venda, está aqui pronta a minha entrada de venda nesse ponto aqui, ó. Vendinha top aqui, tá? Para pegar toda essa descida aqui. Então essa aqui é uma sacada muito importante para você ter uma entrada, um gatilho de entrada aí usando o gráfico Renko, muito importante. Então sempre que você tem tinha uma estrutura de alta, ela foi quebrada e ela começou a formar uma estrutura de baixa, não rompeu o topo, rompeu o fundo, voltou para testar e foi, e você vai com ele. Quando dá o candle, o candle de reversão, né, que é o bloco, o martelo invertido, martelo de venda no caso aí, você poderia entrar nessa venda perfeitamente. Eu vou ver um outro caso aqui muito interessante, ó. Vamos lá. Esse aqui, por exemplo, olha que interessante. Esse caso aqui. Então, ao contrário, né, galera? Ao contrário aqui, ó, o mercado vinha descendo aqui, formou esse fundo. Veio, fez um topo, voltou, fez um fundo mais alto que o fundo anterior, tá? Fez um fundo mais alto que o anterior, já formando aqui um candle, ó, um candle não, né? Um martelo de compra. E aqui está a minha entradinha no trade, pegando toda essa subida aqui, tá? Tá certo? Então aqui tem mais uma estruturinha aqui de reversão para alta aí, para a gente pegar a alta do trade. Mas agora, eu vou te falar agora, né? A terceira dica, né? Não é dica, né? A terceira revelação aqui do gráfico candle, que eu aposto que você não sabia dessa. E essa daqui vai fazer com que você entre na operação mesmo sem ter pegado a entradinha correta, né? O gatilho de entrada, sem ter pego esse martelo de compra, tá? Nessa quebradinha de estrutura para reversão para alta. Então, mesmo assim, eu vou te mostrar como que você faz para entrar no trade, tá? Eu vou mostrar esse caso aqui mesmo. Olha só. Esse caso aqui é um caso que também a gente dá para mostrar como um exemplo, tá? Um exemplo dessa entrada se você perdeu o trade. Então vamos supor que deu entrada aqui nessa estrutura e você perdeu esse trade e o mercado começou a subir. Começou a subir e você fala, poxa, eu perdi a entrada. E agora, o que eu vou fazer? O que você vai perceber? Que aqui no gráfico Renko, ele vai te mostrar
ele vai te mostrar um pullback escondido. Isso mesmo, eu tenho um pullback escondido aqui nesse gráfico, tá? O que é pullback escondido, Jonathan? Pullback escondido é quando ele forma esse bloco aqui, ó, esse tipo de candle, esse bloco. O que que acontece com esse bloco aqui? Ele deixou esse pavio aqui mais baixo que o anterior. Vocês estão vendo que ele passou, deixou o pavio. Então isso para mim é um pullback, é um fundo. Ele fez um fundo aqui, ó. Fez um fundinho e foi. Então ele fez um pivô de alta. Então eu poderia sim estar entrando nesse candle aqui, comprado nesse candle aqui. Então se eu perdi essa entrada aqui, eu tenho mais uma chance de entrar no trade, no pullback escondido, nesses candles que fazem esse fundo mais baixo que o anterior. Tenho mais um caso aqui, ó, mais um candle aqui. Então eu tenho mais uma chance de entrar nesse trade, que é esse candle aqui, que é esse bloco aqui que deixou o fundo aqui, ó, tá vendo? Ó, a mínima dele tá mais baixa que a anterior, um pouquinho mais baixo, estão vendo? Um pouquinho mais baixo, então eu poderia entrar aqui sim na compra nesse candle aqui, tá? Mais um caso aqui que é esse bloco aqui, ó, que deixou um pavio mais baixo que o anterior, então eu poderia aproveitar o restinho dessa subida aqui e entrar comprado aqui nesse restinho de subida. Então tá aí, né? Te mostrei aí uma forma de você ainda pegar esses trades que você ainda perdeu na reversão do movimento, na reversão na quebra de estrutura e já formando estrutura para reversão do movimento, tá? Então tá aí essas três sacadas top aí para você, 3 revelações aí no gráfico Renko para você não perder. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui desse tipo de entrada que eu posso te fazer. Mais um exemplo aqui, ó. Mais um exemplo aqui que eu vou te mostrar. Deixa eu ver se eu consigo pegar um exemplo legal aqui. Um exemplo bem legal aqui, ó. Aqui, ó, pronto. Ó, aqui eu tenho também um desses candles. Então, se você perdeu aqui atrás a entrada, perdeu aqui atrás essa entrada, você ainda tem, né, esse candle aqui. Topo dele rompeu mais alto que o candle anterior, você poder entrar na venda aqui pegando essa baixa aqui, tá? Também tem outro exemplo aqui, tá? Tá certo? Então é isso aí, turma. Bom, 3 dicas tops aí para você usar aí, vai treinando, né? Faça estudo aí no gráfico. Eu tenho uma dica melhor do que essa, tá? Melhor do que essas 3 dicas que eu te dei aqui agora para você colocar no gráfico Renko aí, colocar em prática. Eu vou te dar essa dica no dia 11 de dezembro, tá? Então não perca, dia 11 de dezembro eu vou te dar uma dica top. Então se inscreve no canal, liga as notificações, porrada no like, acompanha os próximos vídeos aí que eu vou falar mais sobre isso, tá bom? Essa dica que eu vou te dar no dia 11, ela é melhor do que todas essas aqui, com certeza, e vai fazer toda a diferença no seu operacional, tá bom? Beijo no coração, te vejo no próximo vídeo. Até lá, valeu!